pastor Alexandre, mãe da Isabel, Deus do amor do Jair. Na Assembleia. Vem, pastor, alguma vai ser dele, né? Pastor Alexandre. Igreja Evangélica Missões em Barros Filhos, amém? Ele trabalha na nossa diaconia de Janaína e ele vai estar nos abençoando, né, com a palavra de Deus esta noite. Amém? Vamos falando, Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, muito obrigado por este dia, por cada tudo que entrou para essa porta, pelo servo, pastor Alexandre, também com a sua família, que está nos prestigiando nessa noite, está nos abençoando também com a tua palavra, sempre com teus filhos, abençoa, Deus que conhece a causa, a necessidade, aquilo que o teu servo precisa e necessita nessa noite, nesse culto da campanha da vitória, que o teu servo sai daqui levando também a vitória, em nome do Senhor Jesus. Eu coloco o teu servo na ponta das tuas mãos, em nome de Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos, agradecer aqui para o Sérgio, pela oportunidade, está ótimo, pela oportunidade de estar conhecendo a igreja, mais um pouco de Deus. Amém? Se você passou ali na estação de trem de Barros Filhos, você deve ter visto a minha igreja. Fica no alto da comunidade de Chaves, está escrito: não morra sem Cristo. Lá em cima do alto da comunidade. Alguns devem conhecer. Lá o seu pastor auxiliar, meu pastor Genésio. Estou lá desde quando me converti, não sei quando fui para Manaus, eu conheci a diaconisa Janaína, e 2 anos lá ficamos. Voltando para o Rio de Janeiro, eu voltei para a minha igreja, da onde eu nasci. Amém? É um prazer estar aqui com vocês. Peço que você abra a palavra de Deus em João, capítulo 20, verso 31. Eu quero dizer para você que eu sou um pregador diferente, né? Você vai notar isso ao fim da pregação, tá? Você vai notar. As pregações que Deus me dá são pregações que confrontam. Então, se você se sentir confrontado, não desista de ouvir a pregação, né? Abra o seu coração. E algumas pessoas, quando ao primeiro sinal de confronto com aquilo que elas já aprenderam, elas fecham os ouvidos. Mas é nesse momento que a gente precisa abrir os ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Né? Apenas um verso 31, capítulo 20 de João, Evangelho de João, amém? Amém. Vai dizer assim: estes, porém, foram registrados ou escritos para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Vou ler mais uma vez: estes, porém, foram registrados ou escritos para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Aleluia. Amém? Você toma o seu assento. Eu peço que você redobre a sua atenção grandemente. Amém? Meus amados, eu creio que você já estudou um pouquinho de Antigo Testamento. Se você não estudou, eu vou aqui lembrar você, ou te ensinar. Antigamente existiam, basicamente, o povo de Israel estava dividido em duas divisões, basicamente, né? Na verdade, 11 tribos ou 10 tribos para cima e uma tribo para baixo, ou uma tribo e meia, enfim, isso aí já é questão de detalhes. Lembrando que o povo de Israel são 12 tribos, né? Você já estudou isso? Então, as tribos que vieram dos filhos de Jacó. E eles estavam divididos. Israel do norte, posso dizer bem assim, Israel do sul, a qual nós vamos chamar de Judá, a tribo de Judá. Não é à toa que Jesus é o leão da tribo de Judá, né? Lembrando a história do Antigo Testamento, a nação do norte, Israel, ela foi para o cativeiro, primeiro que a nação do sul, Judá. O cativeiro da nação do norte foi o cativeiro da Síria. O império da Síria veio conquistando o mundo e conquistou também Israel. Só que essa nação não retornou mais. Essa nação, ela se misturou com a nação da Síria e sua cultura, e foi por ela abaixo. Mas no sul resistiu
Judá. Só que um outro império se levanta, o Império Babilônico, e vem conquistando a terra e conquista também Judá. Só que Judá, ele fica bastante tempo no cativeiro, mas eles retornam. Eles ficam 70 anos presos, 70 anos longe da sua terra, 70 anos servindo ao adversário, meio sem entender, porque até então Israel sempre venceu, Israel sempre conquistou, Israel sempre derrotou os seus inimigos. Mas a partir desse momento, Israel agora está cativo. Um dos profetas do cativeiro, que você abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver um tal de Ezequiel, você vai ver um tal de Daniel. Daniel foi um profeta também que viveu esse período do cativeiro. Não é à toa que, quando ele cai na cova dos leões, ele ainda está vivendo um momento de cativeiro, e o rei na época era o rei Assuero, o rei Sírio e outros reis, Persa, que já é outro império. Eu quero contar com essa história, explicar para você que nesse período de 70 anos, para que a cultura do povo, para que a tradição do povo judeu não fosse perdida, porque era isso que o povo inimigo fazia, em vez de destruir a nação, eles prendiam a nação e acabavam com a cultura, acabavam com as tradições, acabavam com tudo, dizimavam o povo de uma outra forma, de uma maneira mais inteligente, para que o povo judeu não perdesse a sua tradição. Eles começaram a se reunir e começaram a lembrar os textos bíblicos, a lei de Moisés, começaram a estudar, e é aí que nasce a tal famosa sinagoga. A sinagoga nasce nesse período de 70 anos em que o povo está preso no cativeiro. Na sinagoga, o que eles faziam? Eles liam a lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Ali eles estudavam a lei, mantinham vivas suas tradições. Mas o tempo passa, 70 anos passam, uma geração passa, e o povo não perde, a sua comunhão com Deus. Eles começam a clamar a Deus do cativeiro, Deus restaura o povo, e eles retornam para a sua terra natal. E o que eles encontram lá? Eles encontram lá um muro destruído, encontram um templo destruído. Não é à toa que você já deve ter o livro de Neemias, aquele que reconstrói os muros, na verdade. Já deve ter lido também sobre Ageu e Zacarias, 2 profetas que estimulam o povo a construir o templo. Eles falam, vocês estão preocupados com a sua casa, mas o templo lá está ruimzinho. Então isso é a história, mas é o negócio da sinagoga, que é onde eu quero que você preste atenção, que é a reunião do povo lá, em um local determinado, para manter viva a tradição, permanece. Com o passar dos anos, dentro da sinagoga, alguns livros do Antigo Testamento, que não tinham muita ênfase, como o livro do profeta Jeremias, o livro do profeta Ezequiel, o livro do profeta Isaías, eles começam a ser lidos dentro da sinagoga, coisa que não era lida. Porque se você conversar com um judeu, ele só vai falar de lei de Moisés com você. Ele vai botar a lei de Moisés lá no céu. Mas, enfim, ele começa a ler esses livros. E se você já leu esses livros, você começa a perceber que nesses livros, principalmente no livro do profeta Isaías, você começa a perceber que Isaías é um livro messiânico. O que é um livro messiânico? É um livro que fala de Jesus, do Messias. As profecias de Jesus estão escritas no livro, e conforme o povo judeu, dentro da sinagoga, no seu mini culto, eles vão permitindo a entrada desses livros, começa a surgir dentro deles uma chama, começa a surgir dentro deles um calor, o termômetro começa a subir, começa a surgir uma esperança. Que esperança é essa? A esperança de um libertador, a esperança do Messias, que é a mesma coisa que a palavra Cristo. Cristo e Messias é a mesma coisa. Versão grega e hebraica significa ungido. Essa expectativa de um libertador, de um ungido, que ia restaurar Israel, começa a ferver no coração do povo. Quando João Batista começa a pregar e preparar o caminho para o Senhor Jesus, essa coisa do Messias
família já está borbulhando dentro da sinagoga. Não é à toa que dentro da sinagoga já tem uma cadeira reservada para o Messias. Não é à toa que quando o pessoal celebrava a ceia, um cálice era do Messias. Só o Messias podia tomar aquele cálice. Ou seja, eles já estavam vivendo uma expectativa. O Messias vai chegar. O Messias vai chegar. Não, como é que o pessoal ia saber que o Messias ia chegar? Vamos lá, vou te esclarecer. Para o Messias aparecer, como é que o líder, o religioso da época ia ter a noção de que é o Messias? Vamos lá. Existem milagres que só o Messias podia fazer. Talvez você lê milagres da Bíblia que para você são tão comuns, entre aspas, mas é Jesus, ele é Deus, ele faz. Não, calma aí. São milagres específicos do Messias. E o povo religioso, o Sinédrio, que era o grupo lá dos bambambam religiosos da época, dos fariseus, sabia disso, sabia qual era os milagres. Vou citar alguns para você. Cura de leproso. Quem cura leproso é Messias. Quem cura cego de nascença é Messias. Aí você pode dizer para mim, mas pastor, no Antigo Testamento, Eliseu curou um leproso, mas não foi de Israel, um leproso estrangeiro, não conta. Na época de Moisés, o leproso foi curado também, mas foi antes da lei. Nesse período não houve mais cura de leproso. O pessoal da época sabia que quando um leproso aparecia curado, antena ligada, algo está acontecendo de diferente. Algo está acontecendo. E quando um milagre desse acontecia, o Sinédrio abria investigação. Que tipo de investigação que era aberta? Chamava-se o camarada e perguntava para ele: você realmente estava leproso? Quem te curou? Quem é esse camarada que te curou? Uma investigação era aberta. Não é à toa que Jesus ele era investigado a todo momento. E essa investigação era a partir de 3 pontos. Primeiro passo da investigação, você só observava o camarada. É por isso que Jesus, quando está curando um paralítico que desceu no telhado, as pessoas os fariseus estavam lá, arrazoando entre si, dentro do seu coração, e eles não falavam nada com Jesus, porque estavam na primeira fase da investigação. E aí Jesus, como ele é Deus, ele sonda o coração, ele já interpelou o fariseu na mesma hora, na primeira fase da investigação. Segunda fase da investigação era a fase já das perguntas. O fariseu não ficava mais calado. É por isso que a Bíblia diz: certa feita apareceu um doutor da lei e perguntou para Jesus, que era a segunda fase da investigação. A terceira fase já era lá no Sinédrio. Então, amado, eu estou contando isso para você entender como é que funciona o negócio. É importante. A gente lê algumas passagens da Bíblia e a gente não entende porque essa passagem aconteceu. Olha que interessante. Jesus está passando e encontra um leproso. Lembra que eu falei para você que é só Jesus que podia curar o leproso? Ele é o Messias? Olha a pergunta que o leproso faz para Jesus, e você talvez nunca percebeu isso. Diz o leproso para Jesus: se quiseres, podes tornar-me limpo. Pastor, ele falou isso porque ele teve fé. Mas que isso, irmão? Ele reconheceu em Jesus, não um profeta, não um milagreiro. Ele olhou para Jesus e ele falou, em outras palavras, apertando a tecla SAP: eu sei quem você é o Messias, você é o Cristo, aleluia, eu sei quem você é, e se você quiser, pode tornar-me limpo. Um leproso jamais vai dizer para alguém isso, jamais. Jesus falou: sim, eu quero, seja limpo, e ele automaticamente é limpo, aleluia. Uma passagem famosa também, que você não sabe também, que é do cego de nascença. Jesus encontra um cego de nascença, e o que ele faz? O que ele faz? Ele pega, cospe no chão, não é isso? Minha passagem é da igreja aí, que é cuspe, ministério cuspe de Jesus. Amém? Enfim, isso aí é a parte. Mas cospe no chão, faz o lodo e taca no olho do cego. Por que Jesus fez isso? Já vou perguntar, por que Jesus fez isso? Interessante, né? Vai para pesquisar. Existia uma tradição da lei de Moisés que era que você não poderia cuspir no
pela guarda da lei, tão preocupado em não desobedecer a lei, que no dia de sábado, se ele cuspisse no chão, quem cospe no chão faz lodo, não faz lodo? Faz barro, não faz? Faz alusão a trabalho. Então nem a hipótese de alguém pensar que o judeu estava querendo fazer alguma coisa além do que ele estava fazendo, nem isso ele queria dar de bobeira para alguém falar. Então ele deixou a tradição: se você no sábado quer cuspir, não cuspa no chão. Quem cospe no chão faz barro. Se faz barro, lembra o barro de vaso, lembra trabalho. Cuidado, hein? Não pode trabalhar no sábado. Cospe na pedra. Cospe na pedra. A pedra não faz barro, então ninguém vai pensar nada de você. Mas Jesus, aleluia, ele veio para confrontar, ele veio para trazer a real essência da lei de Moisés. E ele veio e cospe no chão, e o pessoal, e cospe e taca no olho do cego. Mas é cego de nascença. Cego de nascença, só quem cura é Messias. Não é à toa que quando chamam o garoto, o que aconteceu? Chamaram o garoto, não chamaram? Logo após o milagre, o fariseu lá do Sinédrio chamou o garoto e foi interrogar o garoto: você era cego? Não, eu não sei quem é aquele cara não, só sei que agora eu estou vendo. O que importa é isso, agora eu estou vendo. Não, mas como é que esse cara fez isso? Não, ele cuspiu no chão. Então se ele cuspiu no chão, é só você ler. Se ele cuspiu no chão, ele cuspiu no dia de sábado, então ele não é o Messias. Esse é o diálogo que está ao redor de Jesus. Esse é o negócio. Estou investigando. Jesus continua curando, fazendo milagres que só o Messias pode fazer. Parece que, em outras palavras, ele está dizendo de uma maneira mais alta, mais profunda: eu estou aqui, eu cheguei, eu sou o Messias. Mas mesmo assim as pessoas não estão querendo acreditar. Mesmo assim os fariseus estão desesperados. Quando Jesus curou os 10 leprosos, o que ele falou para os 10 leprosos? Vai, apresenta-te o sacerdote e oferece a oferta que Moisés mandou oferecer. Por que ele mandou fazer isso? Porque ele sabia, quando os 10 chegassem lá, 10, não é um, não, são 10 curados, 10 leprosos, e só o Messias podia curar. Meu irmão, o fariseu ia ficar desesperado. Não tem uma possibilidade de dar o Messias, são 10 de uma vez só. Ele deixava o religioso da época de cabelo em pé. Teve uma mulher da Bíblia, que essa você conhece bem, é uma que tinha fluxo de sangue, bem, 12 anos. E eu já preguei tantas vezes errado nesse texto, mas então me perdoa, por quê? Porque a gente não conhece, a gente vai aprendendo, vai estudando. E lá em casa ela faz ela traz à memória dela um pensamento. Você lembra o pensamento que ela traz? Ela pensa assim: se eu somente o quê? Tocar onde? Na obra da onde? Você acha que ela falou isso à toa? Você não acha, ela falou isso à toa. Malaquias no capítulo 4, se eu não me engano, versículo 2 ou 3, vai estar dizendo lá uma profecia messiânica. Qual é a profecia messiânica lá? Que o Messias vai estar trazendo cura onde? Nas suas asas. Simbolicamente, quando o judeu abria a túnica, apareciam duas asas assim. E na orla das suas asas existiam franjas. Essas franjas, até os fariseus mais piedosos, eles aumentavam as franjas para parecer mais, religioso, Jesus criticou isso. Mas o Messias vai trazer cura onde? Na sua orla. A mulher conhecia a palavra, a mulher conhecia a lei. Então quando ela pensa em casa: se eu tocar na orla dele, eu vou ser curada, porque eu sei quem ele é. Ele é Messias. Na orla tem cura. O nome dessa orla é Tiziri. E ela sai enfrentando a multidão, amém? E ela vai vencendo a multidão e ela toca na orla. Jesus automaticamente para. Por que Jesus parou? Porque a fé dela foi maior que a dos outros? Não. Porque ela venceu a multidão? Não. Porque ela estava 12 anos enferma? Não. Porque ela tocou aonde Jesus queria que ele fosse tocado. Ela tocou no ponto-chave. Jesus quer ser identificado como Messias. Ele não quer ser identificado apenas como um curandeiro, um fazedor de milagres. Por isso é que ele falou: alguém me tocou. Ele aproveitava a oportunidade. Alguém me identificou. Ué, Senhor, a multidão te aperta, te espreme, te esmaga. E o Senhor perguntou: quem me tocou? Alguém me tocou diferente. Esse diferente é alguém
quem eu sou? Você reconhece quem Jesus é nessa noite? Você reconhece quem Jesus é? Tem um homem que gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou porque ele era cego, né? Não. Jesus parou porque ele gritou alto? Não. Jesus parou porque ele perseverou, né? Não. Jesus, ele tocou aonde Jesus queria. Jesus, filho de quem? Filho de quem? De Davi. Característica de quem? Messias. Então na mesma hora ele para. O Messias é descendente de Davi. Meu irmão, Jesus para na mesma hora, porque ele é identificado como Messias. O milagre da cura de Lázaro também identifica Jesus como Messias. E foi a partir deste milagre que Lázaro ficou 3 dias lá, sepultado lá, um monte de dias sepultado, 4 dias, que tentaram matar Jesus, porque foi a gota d'água. Então é isso que Jesus veio fazer, veio querer ser identificado como o Messias, o Cristo, o ungido. É isso. É isso que envolve toda a questão, e é o texto que eu li com você aqui. Eu peço que você abra de novo. Eu creio que você vai ler esse texto de forma diferente. João capítulo 20, verso 31. Aleluia. Estes do que, igreja? Estes sinais, esses milagres, tudo isso, esses acontecimentos que Jesus realizou e que o apóstolo João se preocupou em escrever. Qual é a intenção do apóstolo João? É o que? Foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Os discípulos estavam com Jesus e ele perguntou: quem diz os homens que eu sou? E um disse: você disse que é Jeremias, outro diz que é Elias. E Pedro, cheio do Espírito, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo: não, tu és o Cristo, aleluia, tu és o Cristo, és o Filho de Deus. E ele diz: bem-aventuradas tu, Simão Barjonas, e não foi nem carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu, ele te revelou. Muitos naquela época reconheciam Jesus como Jeremias, como Elias, como um fazedor de milagres. E agora eu começo a pregação e te pergunto: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Me entristece hoje, e eu peço que você redobre a sua atenção, o caminho da igreja evangélica no Brasil. Me entristece. Me preocupa, porque eu tenho visto as pessoas buscarem Jesus por aquilo que ele faz. Jesus tem se tornado um gênio da lâmpada, pastor. Sabe o que é um gênio da lâmpada? Você esfrega a lâmpada e faz 3 desejos. Sabe o que tem se tornado o Evangelho? Cumprimento de regras. E para que eu cumpra essas regras? Porque eu não quero passar fome, porque eu não quero passar necessidade, porque eu quero ser um sucesso, porque eu quero me dar bem na vida. Eu quero que meu filho, quando chegue do trabalho, ele sai tarde, meia-noite, eu quero que ele chegue em casa. Eu não quero que uma bala perdida atinja ele. Eu não quero ser roubado. Eu não quero que meu filho nasça com um problema. Eu quero ter dinheiro para terminar o mês. Eu quero ter dinheiro para poder pagar uma faculdade para o meu filho. Eu quero ter dinheiro para poder comprar um carro. Eu quero ter dinheiro para poder comprar uma casa própria. Não estou dizendo que isso é errado. São necessidades da nossa vida. Eu também quero dinheiro para isso tudo. Mas me entristece quando o Evangelho é reduzido a isso. É reduzido para satisfazer as mazelas da nossa vida. Jesus repreendeu duramente aqueles que seguiam a ele, dizendo: vocês me buscam pela comida que eu dou. Jesus começou a fazer tanto milagre que começou a ter um monte de seguidor. Mas seguidor é diferente de discípulo. Naquela época não era só Jesus que arrastava discípulo. Existiam 2 rabinos naquela época, Hilel e Shammai, 2
discípulos. Era comum naquela época. Era comum um rabi ter discípulos, pessoas que aprendiam com ele, largavam tudo e aprendiam com ele. Esses rabinos, os jovens que acompanhavam esses rabinos, eram jovens superdotados. Eram jovens que se destacavam na escola judaica. Eram jovens que estudavam muito. Era o nosso popular aqui, cabeção, sabe tudo. Um desses discípulos eram talmidins, ou talmide no singular. Eles seguiam o seu mestre. E a tradição dizia que eles tinham que seguir tão de perto do seu mestre, tão de perto, que a poeira da sola do seu mestre tinha que cobrir ele e ele ficar todo sujo de poeira. Por que essa tradição? Porque o discípulo seguia tão de perto do seu mestre, até o ponto que ele passava a se parecer com o seu mestre. O discípulo estava preocupado com o conhecimento. O discípulo estava preocupado com a instrução. O discípulo estava preocupado em ser igual ao seu mestre. Seguidor não. Seguidor queria encher a barriga. Seguidor queria satisfazer as mazelas da sua vida. Seguidor queria se safar. Seguidor queria se dar bem. Seguidor não queria aprender com o mestre. Mas Jesus chamou muita gente. Não é à toa que diz a palavra de Deus. Jesus vira para a multidão e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde após mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que o jugo é suave e o fardo é leve? Porque o jugo dos outros profetas, dos outros rabinos, perdão, era muito rigoroso. O que é o jugo? Interpretação da Bíblia, interpretação da lei de Moisés. Muito rigorosa, muito caxias, muito, entendeu? As pessoas ficavam sobrecarregadas com o peso, mas Jesus estava chamando os pobretão, os pescadores, coisa que nenhum rabino fazia naquela época, e convidando todo mundo a seguir ele. Mas esse convite vinha um monte de seguidor, querendo só o quê? Milagre. Não queria reconhecer Jesus como o quê? Messias. Era essa a importância de que Jesus queria trazer para o povo. Eu te pergunto, o que você reconhece? Porque se o seu relacionamento com Deus é igual uma máquina de refrigerante, porque tem crente que trabalha assim com Deus, precisa de uma vitória, vamos orar. A gente ora uma semana, aí passa uma semana, a vitória não vem. Aí das duas o crente fala: orou mal, né? Ou o diabo está pelejando, tem que orar mais. Existe uma coisa, irmão, chamada soberania de Deus. Nós queremos, e é aí que eu falo com muita tristeza. Nós estamos tão ansiosos para satisfazer as nossas necessidades, e nós estamos chegando ao ponto de tentar manipular Deus com a nossa oração. Abre comigo Romanos 11, para você entender isso. Eu falei que eu ia te confrontar. Romanos 11. Aleluia. Não estou dizendo que Deus não dá vitória, não estou dizendo que Deus não abençoa, não estou dizendo que Deus não faça nada disso. Porque eu estou dizendo que Ele é Deus, e que Ele é soberano, e Ele sabe da nossa vida. Romanos 11:33, quem disse isso aqui foi o nada mais nada menos que o apóstolo Paulo, tá? Fariseu, criado aos pés do doutor Gamaliel, um doutor da lei também. Olha o que o doutor Pedro vai dizer. Depois de fazer uma explanação linda em Romanos 9, 10 e 11 até, ó profundidade da riqueza e de sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Aí você ia dizer: eu. A gente conhece, né? Porque a gente está todo o tempo dizendo assim, ó: Senhor, foi da tua vontade aquilo ali. Senhor, parece que a gente sabe as vontades de Deus para tudo, né? Quando alguém conta alguma coisa, você acidentou de carro, você fala, né? Não foi da vontade de Deus aquele negócio, foi da vontade de Deus aquele. Então, todo momento sabendo o que se passa na cabeça do Senhor, né? Então, quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Nós, porque nós quando oramos, nós dizemos para Deus o tempo todo, né? Senhor, faz isso, entra ali, transforma desse jeito, faz daquele outro jeito. Senhor, dá uma pirueta, dá uma voadora e faz aquele negócio.
que é oração, irmão? O que é oração? Oração não é encher Deus de palavras. Oração é rendição. A oração do quarto é quando você entra e dobra o seu joelho e ali você se esvazia. Ali a sua vontade é derramada nas mãos do Senhor. Madre Teresa de Calcutá, uma pessoa que é católica e muitas vezes recriminada por nós evangélicos, diz, perguntaram para ela, o que é que você ora para Deus? E ela diz, não oro nada, só escuto. Então o que Deus fala para você? Ele não fala nada, ele só escuta. Você entendeu a frase dela? Oração é rendição, é entrega. Eu não estou ali para manipular Deus e dizer o que Deus tem que fazer. Eu estou ali para me render à vontade dele. Jesus deu esse exemplo no Getsemane. Senhor, está difícil, Senhor, está doendo. Está difícil, passa de mim esse cálice, mas rendição. Todavia seja feita a tua vontade. Mas parece que se você falar seja feita a tua vontade, Deus não vai agir na tua vida, né? Não dá essa sensação? Engraçado, né? Pô, teu Deus então é ruim pra caramba. Não é não, irmão. Deus é bom. Ele te ama. Ele cuida de você. A frase que sustentou Jesus no deserto com Satanás. Você talvez nem saiba. Foi no diálogo anterior. Jesus é batizado, ele sai do batismo. E o pai fala pra ele, tu és o quê? Meu filho amado. Jesus, quando entra no deserto, o diabo diz o que para ele? Transforma essa pedra em pães. Por que o diabo falou para ele? Por causa da frase de Deus, tu és o meu filho amado. E se você é o meu filho amado, está passando fome por quê? Era isso que o diabo queria tentar Jesus. E é nisso que o diabo tenta tentar a gente. Mas se você é filho de Deus, a Bíblia diz que você veio por cabeça e não por cauda. O diabo usa a Bíblia. Por que você está passando por isso? Porque essa enfermidade está chegando na tua casa. Você vai responder para ele, não é essa enfermidade, não é esse problema que vai me desmerecer, que vai me arrancar da filiação de Deus. Eu sei que ele cuida de mim. O momento que ele quiser, ele pode estender a mão e dar a vitória. Enquanto ele não dá, eu continuo caminhando, glorificando, porque eu sou o filho amado de Deus. Agora, na minha oração, eu não posso tentar manipular Deus. E isso está me entristecendo hoje. Estão tratando Deus como jeito da lâmpada. Hoje o convite para o Evangelho é: venha para a igreja, suas mazelas serão resolvidas. Venha para a igreja, será um sucesso. Venha para a igreja, a sua necessidade você vai ter mais nenhuma. Venha para a igreja, faça a corrente, faça a campanha. Nada contra a campanha, nada contra a corrente. Estou enfatizando o quê? Enfatizando o desejo exagerado de querer tanto resolver os problemas da vida que eu esqueço o que é Evangelho. Para terminar, eu vou dizer para você o que é Evangelho. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 28.